Puxa, só caiu uma pessoa por causa da gravação. Então, aqui, ó, um cátion é uma molécula que falta um elétron, ou 2 elétrons, ou 3 elétrons, tá? Lembra? A gente já falou disso até. Cátion é uma molécula que tem carga positiva. E ânion são moléculas que têm cargas negativas aí, tá? Um macetezinho bem prático aí é você fazer o seguinte, ó, você pode contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, 1, 2, 3, 4, 5 letras. Esse daqui tem uma letra a mais, o cátion tem uma letra a mais, tá? O C do cátion a mais aí. Então, o cátion é para cargas positivas, moléculas com cargas positivas lá, tá? Então, o carbono pode ter aí, ó, por exemplo, um cátion metila, tá vendo a carguinha positiva? Ele não tem um elétron, ele está faltando um elétron. Então, ocorre a hibridização. Olha lá, sempre quando a gente tiver, tanto no caso de cátion, né, quanto no caso do radical aqui, ó, quanto no caso do radical, a gente vai ter hibridização do tipo sp2. Tá? Olha lá, ficando sempre um orbital P puro. Quando fica esse orbital P puro, a molécula fica com essa geometria de um triângulo chapado aqui, ó. Chapado. Aqui está a visão de lado e aqui está a visão de cima, aqui desse caso aqui. Deixa eu até mostrar para vocês de um jeito melhor. Eu coloquei um programinha aqui que... Ó, nervoso o cara buzinando aí. Deixa eu apagar aqui e mostrar para vocês como é que fica esse cátion aí. Então, ele ficaria desse jeito aqui, ó. Primeiro, vamos colocar um carbono aqui. Um carbono normal. Não, aqui tem 2. Quero um só. Só um carboninho. CH4. Ó, a geometria sp3 aí, ó, né? Isso daqui é um tetraedro, ó. O tetraedro ele tem todas essas ligações simétricas aqui, né? Estão em 4 ângulos aqui. O ângulo aqui é de 109 graus entre esses carbonos. Tudo bem? A gente vê essa geometria. Quando a gente tem um CH3, deixa eu desenhar um CH3 aqui. CH3. A gente vai ter, querendo ou não, tá faltando um carbono daquele ali, naquela ligação, tá? E se a gente tiver aqui uma carga positiva, se a gente tiver uma carga positiva, que seria essa questão do radical aí, olha como que fica a geometria dele comparada aqui com a geometria do carbono sp3 normal, tá? Então, esse aqui é o caso de um cátion, ele tem essa geometria como se fosse um triângulo plano aí. Se a gente comparar, vamos colocar aqui, eu vou até desenhar aqui, ó. Um ânion, seria um ânion aqui, né? Deixa eu ver se dá para ver se está aparecendo ele aqui. Oxe, não apareceu o desenho. Deixa eu colocar ele aqui de novo para ver se ele aparece. Isso. Aqui, ó, a gente tem o CH4, que é um tetraedro aqui, ó. Esse daqui, esse ladinho aqui, tá vendo? Tetraedro. E aqui a gente tem um CH3, que é um radical, que ele tem essa geometria bem planinha aí, ó. Que a gente consegue ver a geometria totalmente plana desse carbocátion aí. Para que vocês vão usar isso na vida de vocês? Quando vocês forem fazer reações, que vocês forem ver com a Anelisa lá, algumas reações orgânicas, vocês vão ver que, dependendo da situação, né, o seu ligante ele pode vir, ó, vou até usar o mousezinho, ele pode vir nessa direção por cima ou por baixo dessa molécula. Esse cátion de carbono, deixa eu apagar essa outra parte aqui, esse CH4 aqui. Esse cátion aqui, ó, como ele é um cátion, ele está carente de elétrons, né? Ele pode sofrer um ataque de alguma outra molécula que esteja rica em elétrons, né? E ela queira aí, então, encontrar uma molécula que esteja pobre de elétrons, que é esse caso aqui, que ele está pobre de elétrons, um carbocátion, até tem um nome aí, carbocátion. E aí você pode ter esse ataque em 2 direções. A molécula ela vai vir ou vai vir daqui de cima, ou ela vai vir daqui de baixo, né? E aí, quando ela vem de baixo, esses 3 átomos, eles vão para cima. Se ela vier de cima, esses 3 átomos vão
para baixo. Vocês vão entender isso mais para frente, quando vocês forem ver em reações lá em química orgânica, vocês vão lembrar disso, pelo menos, e ter essa consciência um pouco melhor aí nesse caso, tá? Essa hibridização aqui, ó, é a hibridização do tipo sp2, sp2, tudo bem? No entanto, que se eu desenhar aqui, ó, vamos desenhar um sp2 aqui. Vou desenhar um carbono ligado com outro carbono aqui, uma dupla ligação. Olha a diferença, hein? Deixa eu até apagar aquele carbocátion ali, só para vocês curtirem esse ponto aqui. Olha lá. Voltou a Jade. Ó, deixa eu apagar esse CH3 aqui. Vamos colocar um... Ó, aqui são dois, aqui é um C2H6, tá? C2H6, se você olhar, olha a hibridização dele de tetraedro aqui, ó. Tetraedro. Os 4 ângulos do tetraedro que a gente está acostumado a ver. Agora, quando a gente muda, se eu mudar aqui, se eu colocar aqui mais uma ligação, nesse ponto aqui, ó. Deixa eu colocar no desenho aqui. Se eu colocar uma dupla ligação aqui, olha como é que já muda essa geometria desses hidrogênios que estão ligados nessa molécula aí. Olha lá como é que eles ficam. Olha como é que eles ficam. Ó, geometria de carbono o quê? sp2. Isso é geometria de carbono sp2. Tá vendo que ela é um triângulozinho, igual a gente viu aquele carbocátion lá? Ó, planar total. Se você olhar de cima de um carbono só, ó, uma ligação para cá, uma ligação para cá, uma ligação para cá. Um triângulozinho. Aonde que está o outro orbital P? O orbital P, ele está aqui, nesse plano aqui. Eu não sei nem se dá para colocar os orbitaizinhos aqui. Deixa eu ver se aparece. O orbital P, ele estaria, então, deixa eu ver se aparece aqui. Não vai aparecer no desenho, né? Mas o orbital P, ele estaria nesse plano de fora aí da molécula aqui, para cima e para baixo da molécula. Tudo bem? Então, fica nessa geometria aí, esse carbocátion. Um radical, que é um átomo de carbono que perdeu um elétron só, aqui nesse caso está só com um elétron, ainda não formou a ligação. É como se ele ainda tivesse para formar uma ligação, né? Está com um orbital P com um elétron desemparelhado aí, que são chamados radicais, tá? Quando a gente fala ânion, não está com elétron desemparelhado. Ele está com elétron a mais, mas não necessariamente desemparelhado. Também vai ter, olha lá, a mesma situação, ó. Qual que é a hibridização? sp2. Se é sp2, é o quê? É esse triângulozinho que ele vai formar. Tudo bem? E o par de elétron aqui, o par de elétron não, o elétron desemparelhado vai ficar num ângulo para cima e para baixo, e aí também pode sofrer um ataque ou desse lado da molécula quando for fazer alguma reação química aqui. Ânion metila, agora o ânion metila, ele já tem o quê? Um elétron a mais ali, ó. Ele já tem um parzinho de elétron ocupando aqui. Quando tem esse parzinho de elétron, agora olha lá como é que já muda. A hibridização, nesse caso aqui agora, já é do tipo sp3 ali, tudo bem? E aí, então, ele vai ficar com esse ângulo aqui, meio inclinadinho ali, meio deitadinho, como se fosse a molécula de NH3. Como se fosse a molécula de amônia, nesse caso aí, ó. Né? O átomo de nitrogênio, ele já possui um par de elétrons ali sobressalente que vai ficar nessa posição parecido com esse radical com ânion metila aí, não radical metila, com ânion metila lá. Tudo bem? Então tem esses 3 tipos de radicais aí que podem acontecer no carbono também, né? Continuando só essa parte de hibridização que a gente estava falando na aula passada. Aqui, hibridização da água, né? Olha a hibridização da água aqui. A água também tem hibridização do tipo sp3. Ela vai formar, querendo ou não, um tetraedro aqui, ó. Um tetraedro, se você contasse. Vamos lá desenhar aqui para vocês verem. Olha lá. Deixa eu apagar esse... Vou jogar esse negocinho para cá para não precisar ficar toda hora mexendo o mouse um monte de longe. Vem, meu filho. Não vai. Tudo bem. Vamos desenhar a molécula de água aqui. Olha aqui a molécula de água. Ó, o que a gente vê na molécula de água
essa geometria. O átomo de oxigênio com 2 átomos de hidrogênio, mas se a gente colocasse aqui, né, para mostrar os pares de elétrons, deixa eu ver se tem aqui pares de elétrons, model. Aqui, ó, show par lone pairs. Cadê minha filha? Deixa eu ver se aparece de novo aqui. Não sei porque que não está mostrando do oxigênio. Deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu ver se tem algum aqui que mostre. Show de polo. Hidrogênio. Não tem, né? Não vai mostrar. Mas se a gente fosse ver aqui... Deixa eu botar no normal mesmo, que a gente está usando. Ó, se a gente fosse ver aqui, se comparar com um CH4, deixa eu desenhar um CH4 aqui. Vamos desenhar um CH4 aqui. Só para vocês entenderem essa hibridização. CH4. Ó, a geometria, esse ângulo aqui, a gente pode imaginar que esse ângulo aqui, ó, do carbono, formado entre esse hidrogênio, esse carbono e esse hidrogênio, é a mesma geometria que a gente observa da água aqui. Por quê? Porque ambos são moléculas que têm um átomo central, que é ou o carbono ou o oxigênio, com hibridização do tipo sp3, né? Só que aqui a gente não observa o quê? Que o par de elétron do oxigênio tinha que aparecer, ia ser tão bonitinho se aparecesse. O par de elétron do oxigênio aqui, não vai aparecer, né? Red and blue, stereo. Não vai aparecer, não. Não vai aparecer. Né? A gente tem que pensar só que na molécula de oxigênio, quem está no lugar desses 2 hidrogênios aqui, ó, o carbono tem 4 hidrogênios, né? Ó, tá assim. O oxigênio, ele também tem esses orbitais aqui, que estão esses 2 hidrogênios, mas só que eles estão no orbital onde estão pares de elétrons aqui. Eu queria que aparecesse o par de elétron para vocês verem que é um tetraedro, mas ele não mostra aqui. Não sei porque que não está aparecendo. Structure. Aqui, lone pairs. Deixa eu ver. Adicione. Aê! Uhul! Aqui, ó. Agora dá para ver o da água bem bonitinho, ó. A água tem o par de elétron, mas está lá. A gente vê que a hibridização sp3 é sempre tetraédrica, tá? A hibridização sp3 é sempre tetraédrica. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, para a amônia. Olha a amônia aí. Hibridização o quê? sp3 também, tetraedro também. Se a gente desenhar a amônia lá no coisinha, colocar aqui, ó, NH3. Vamos ver se já aparece agora o parzinho de elétron. Olha aí a amônia. Deixa eu ver, colocar aqui. Foi aonde que colocou? Aonde que eu vi par de elétron? Structure. Lone pairs, adicione. Olha aqui, tetraedro também, ó. Vamos focar na amônia aqui. Olha lá o tetraedro. Ó. Com os 4 parzinhos de elétron, né? 2 para cima, 2 na outra direção. Todas essas 3 moléculas têm hibridização do tipo sp3. O que acontece aqui, que a gente falou na aula passada também? A repulsão desses pares de elétrons, esse aqui agora deu erro, ó, o do oxigênio. A repulsão desses pares de elétrons, ela vai gerar uma diminuição, um fechamento ali do ângulo dessas ligações. Então, o da amônia aqui, ó, é 107. Por quê? Porque existe uma repulsão entre os pares de elétron e esses átomos aqui. O da água é menor ainda, porque tem uma maior repulsão ainda aqui, ó, 104. E o do CH3 não está aparecendo o CH4 aqui. Quando a gente faz o desenho do carbono, né, que tem também aqui essa geometria tetraédrica, o ângulo dele aqui vai ser... O ângulo entre um e o outro vai ser aproximadamente 109. Justamente por quê? Porque ele não tem repulsão dos pares de elétrons ali, tá? Então, esses pares de elétrons, eles podem determinar a geometria da molécula
também a gente vai ver, quando for falar de química inorgânica, lá, algumas geometrias da molécula, essa geometria ela é influenciada pelo par de elétron, querendo ou não ali, tá? Ligando ou não ligando essas moléculas lá. Tudo bem? Olha aí, ó. Qual molécula é mais polar? Aqui a gente tem o metano, a amônia e a água aqui, ó, indica polaridade, carga negativa, vermelhinho. Ó, o metano, CH4, totalmente apolar, né? Carbono e hidrogênio. Olha o NH3, o nitrogênio puxa um pouco a densidade eletrônica para o lado dele, os hidrogênios ficam carentes aí de elétrons. E olha a água, né? O oxigênio aqui, ó, os hidrogênios bem carentes de elétrons aí. Por isso que a gente vê o quê? Que a água é capaz de fazer ligações de hidrogênio aí nesse caso, ó. Por quê? Porque essa carência de elétrons do hidrogênio, ela vai fazer essa ligaçãozinha aqui com as moléculas de água, com outra molécula de oxigênio, de uma molécula de água que está passando, que é rica em carga eletrônica negativa ali. Sempre que falar de carga de polaridade de molécula, isso aqui é legal falar para vocês que estão começando aí com a parte de química toda, tenta sempre imaginar isso daqui, gente. Tenta sempre imaginar essas densidades, uma nuvem em cima da molécula, uma aura em cima da molécula aí. Se existe um átomo que puxa mais aí a densidade, vai ficar mais carregado em cima dele essa parte da nuvem aí. Se forem todos iguais aí a gente tem que ver a parte de eletronegatividade, que eu acho que eu já falei, a gente já tratou aí eletronegatividade. Que a gente já até falou de eletronegatividade, não já? Falamos, não falamos? Que é a capacidade dos átomos de atrair elétrons. Eu acho que falamos, sim, em algumas aulas anteriores. Em algum caso aí. Yes, então que bom. Só para terminar essa parte de hibridização aí, ó. Ligações de aletos de hidrogênio, halogênios. Olha aqui, ó. Os halogênios são a galera do FU, no clube, briguei, atirei, né? A família 7A. Aí que são os elementos que são mais eletronegativos da tabela periódica, né? São chamados de aletos de hidrogênio. As ligações não ajudam a determinar os orbitais envolvidos. Por quê? Porque são moléculas todas lineares, ó. São todas lineares, né? E os elétrons ligantes e não ligantes minimizam sua repulsão e sp3 é a que possui maior distância. Então, até nesses átomos que a gente vê uma geometria linear aqui, ó, linear, né? Por exemplo, a gente está vendo linear aqui, eles têm também essa hibridização sp3 aí. Então, essas hibridizações... Ai, apertei o botão errado de novo. Essas hibridizações, elas estão sempre... Deixa eu fechar isso daqui. Não. Deixa eu desenhar aqui para ver se a gente consegue... Se eu consigo mostrar para vocês um aleto, como é que ele fica. Vamos desenhar um ácido clorídrico aqui. HCl. Ó, não dá para saber geometria ou hibridização por essa geometria, por quê? Porque a molécula ela é linear. Né? Como é que você vai falar? Ah, é sp3, é sp2. Daí a gente consegue falar muito de geometria quando a gente vê o desenho da molécula. Agora, quando a gente olha os pares de elétrons, vamos ver se a gente consegue colocar aqui, ó, lone pairs. Nem adicionando ele vai mostrar. Nem. Ele não consegue mostrar essas... Hide show. Deixa eu ver se ele aparece. Ele não vai mostrar, ele não... Eu até falei, nossa, se ele mostrar vai ser uma coisa assim maravilhosa, porque aí a gente ia conseguir ver direitinho o quê? A geometria tetraédrica com os outros parzinhos de elétrons dele aqui, ó, sendo mostrados, e você conseguiria ver que ele forma um tetraedro, tá? Então, uma coisa assim que dá para ser levada essa aula principalmente é hibridização, ela explica a geometria dos átomos, tá? E essa hibridização, ela explica a geometria de uma maneira que você consegue saber qual é a geometria já pela hibridização da molécula, tudo bem? Pensando sempre que o quê? Que sp3, oxe, aí, que sp3 vai ser um tetraedro, deixa eu colocar um slidezinho branco aqui. Ó, sp3
vai ser tetraedro, que é aquele lá que a gente viu. O SP2 vai ser triângulo planar. E o SP vai ser linear. Né? Tetraedro é aquele que fica com aquelas ligaçõezinhas nas quatro direções. Triângulo planar vai ficar assim, né? E o linear vai ficar o átomo ligado aqui. Se a gente colocasse os hidrogênios aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, vamos fazer uma dupla ligação aqui, carbono, carbono. Aqui o carbono com os quatro hidrogênios aqui, ó, um de cada lado. Ou vamos supor que o átomo ele não tem quatro ligantes, ele tem um par de elétrons que fica livre, como o caso da amônia lá. Então, você tem aqui, ó, dessa maneira, ia ficar desse jeito aqui. Se você contar com um par de elétrons, tetraedro, né? Se você não contar, ia ficar... Aí a gente vai ver em química inorgânica. Mas mantém a geometria, tá vendo? O par de elétrons só foi ocultado. E se tivesse dois pares de elétrons, igual o caso da água, já ia ficar desse jeito aqui, ó, angular, né? Angular. Então, às vezes as pessoas podem confundir, às vezes, né, sei lá, não sei se vocês têm essa confusão. Antigamente eu tinha. Por que a água, ela tem essa geometria que é angular, né? Justamente por causa dos pares de elétrons. Por que ela é assim e não é assim? E não é desenhada dessa maneira aqui, ó. Linear. E os pares de elétrons aqui, ó. Né? Por que é desse jeito? Por que é assim? E por que não é assim? Por que é angular e não é linear? Quem responde isso daí é o quê? Hibridização. Hibridização. Porque na hibridização, o que acontece? A geometria SP3 é que dá maior distância entre os átomos e elétrons. Tudo bem? Por isso que até nesse último slide aqui, ó, no último slide lá, quando fala assim, HCl, qual a hibridização do Cl? É sp3. Por quê? Porque a sp3 é a máxima distância entre elétrons. Tudo bem? Vocês vão ver hibridização demais e geometria, tanto na química orgânica. Na inorgânica, a gente vai falar de algumas geometrias de moléculas, mas não é tanto igual na química orgânica como é importante. Na orgânica é importante porque vocês vão ver as reações funcionando e são, querendo ou não, as hibridizações que vão gerar ali as angulações entre os átomos para formar as moléculas e os desenhos das moléculas, como elas vão ser formadas. Tudo bem? Deu para entender essa parte aí? E hoje a nossa aula é sobre classificação, além do que eu já falei também, que faz parte da aula. Também vai entrar essa parte de classificação e nomenclatura de hidrocarbonetos. E aí eu já corrijo aqui, não vai ser só de hidrocarbonetos, não, vamos falar de outros compostos também. E outras observações, porque eu estava dando uma revisada nessa aula, e eu vou até passar uns slides para vocês darem uma olhada, assim. Essa parte de falar aqui de como é que dá o nome da molécula, né? Tipo assim, metano, met, et, prop, but, né? Aqui, ó. Met, et, prop, but. Pode ser que a gente, depois no 5, começa pentano, hexano, heptano, octa, nona, deca, e assim por diante, né? Como? Aí tem sempre aquela parte aqui, prefixo é esse met, et, prop, but, infixo é a quantidade de ligações duplas e sufixo é o grupo funcional, né? Eu acho que isso vocês estão um pouco já calejados de saber, ou não sei, estão ou não estão? Isso que eu queria perguntar para vocês.
Vocês sabem essas nomenclaturas básicas mesmo, é a básica mesmo que eu tô falando. Assim, ó, colocou um composto aqui. 1, 2, 3. Como é que é o nome desse composto? Qual é o nome desse composto, gente? Responde qualquer coisa, eu começo. Então, eu dou a introdução dessa aula aí. Nops. Ó, 3 é prop, tá? Prop, an, no. Então, por que propano? Prop, porque tem 3 carbonos. An, porque só ligação simples. E O, porque é um hidrocarboneto. Tá? Vamos fazer isso daqui. Eu vou dar uma aula meio que sem seguir o slide, porque eu acho que o slide é muito meio, não sei. Qualquer coisa eu sigo o slide depois também. Sempre dei seguindo, mas eu não gosto muito da aula, então vamos lá. Quando a gente vai falar desses carbonos aqui, de ligação entre compostos orgânicos, a gente tem sempre essa parte aqui, ó, o nome da molécula vai ser sempre essa, ó, prefixo, infixo, que é a parte do meio, e o sufixo daquela maneira que eu escrevi ali, né? Então, aqui, por exemplo, ó, naquele desenho que a gente fez, essa parte aqui seria o prefixo, aqui seria o infixo, o do meio, e aqui seria o sufixo. A parte final da nomenclatura ali. Tudo bem? O prefixo ele vai indicar, né, quantos carbonos a sua molécula possui, quantos carbonos a sua molécula possui ali. Então, olha aqui, né? Tem o básico, que é o decoreba da orgânica, que vocês não têm para onde fugir, que é o quê? Met, et, prop, but. Porque não tem uma lógica esses nomes. Met, et, prop, but. Que são os carbonos, os primeirinhos aqui, ó. Deixa eu apagar até aqui para deixar aqui, ó. Esses 4 primeiros infixos, eles são os mais decorebas. Aqui, ó. Met, et, prop e but. Tá? Isso vocês vão ter que levar para a vida de vocês, que não tem como, não tem para onde fugir. Por quê? Porque a partir dos 5 carbonos, é pente. Quantas vezes o Brasil ganhou a Copa? 5. O Brasil é o quê? Pentacampeão. Se o Brasil tivesse ganhado a Copa 6 vezes, ele ia ser o quê? Ah, ele ia ser hexacampeão. Então, ó, hex já é de 6, hepta é de 7, octa é de 8, nona, deca, né? Aí já começam umas nomenclaturas aqui que a gente quase que não usa. Por exemplo, sei lá, né? Penta 50, pentacontano, pentaconte, né? Não é muito decorável isso. Daí não, você não vai chegar a um ponto desse daí, porque a molécula vai começar a ter um nome usual dela lá, que você não vai usar esse nome IUPAC. Que a gente está falando segundo a nomenclatura que você consegue montar a molécula com o nome dela. Tá? Então, tem que decorar esses sufixos aí, met, et, prop, but. Isso daí não tem para onde fugir, que são os 4 primeiros, e depois começa a ficar fácil. Vamos dar um exemplo aqui, ó, né? Vou pegar aqui, tela branca, vamos colocar um composto aqui que são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qual seria o prefixo desse composto aqui? Composto por 7 carbonos. Seria o quê? Responde para mim. De boa. Agora esse daqui. 3 carbonos. Seria como? Boa. Não confunde com tri, sei lá. Porque não é. É met, et, prop, but. Tá? Só esses que quebra. Esses daí que quebra a perna. Aqui seria o quê? Prop. Tá? Um carbono seria o quê? Met. 2 carbonos seria et. Tudo bem?
Coloquei ali 6 carbonos. Vou colocar um composto formado por 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que ia ficar? Ia ficar como? X. De boa. Tudo bem? Agora, o meio do nome, quando a gente vê o meio do nome, o infixo aqui, né? Essa parte do infixo, que é a parte do meio do seu nome aqui, ele vai indicar o quê? Se a sua molécula possui ou não insaturações. O que são insaturações? Insaturações são duplas ou triplas ligações. Tá? Se não tiver nenhum, é an. Se tiver dupla, é em. Se tiver tripla, é in. Olha lá o exemplo. Vamos botar numa tela branca de novo aqui. Ó. Então, vamos colocar um composto que é assim, ó. 1, 2, 3. Qual que seria o prefixo desse composto? O prefixo que indica a quantidade de carbono. Isso, ela ia ser an. Ia ser o que mais? O prefixo. Met, et, prop, but, pent. Ia ser o quê? Prop. Exatamente. Prop. Aí a próxima parte do meio é an, porque ela não possui nem dupla nem tripla, né? É assim, ó, só simples, é an, dupla é em e tripla é in. E o finalzinho vai ser o. O finalzinho a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse daqui é a molécula de propano. Agora, se eu fizesse assim, ó, carbono, dupla, carbono. Os hidrogênios aqui. Os hidrogênios aqui. Qual é o nome dessa molécula? Primeira coisa, prefixo. Quantos carbonos tem? 2. Met, et. Então é et. Isso. Não, não é an, por quê? Porque quando tem a dupla, ó, é em. Então, ó, segunda, em. E o finalzinho, o. Toda vez que for só hidrocarboneto, é hidro. É o finalzinho. O que são hidrocarbonetos, gente? Hidrocarbonetos é só carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio. São os chamados hidrocarbonetos. Olha lá, vamos colocar um outro aqui. Deixa eu apagar esse aqui. Vamos colocar uma aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó. Os hidrogênios, vou completar todo mundo com hidrogênio. Qual é o nome dessa molécula? Primeira coisa, quantos carboninhos tem? Boa, isso aí. Ó, então já estão respondendo aí. But. Aí aqui, em. E no finalzinho. Opa, deixa eu colocar aqui outra. O, buteno. Tá bom? Agora eu vou colocar uma outra dúvida com vocês aqui, ó. Beleza, essa parte já estamos começando a entender. Isso daqui agora, ó. Um, dois. Oh, olha eu desenhando errado aqui. E aí? Qual o nome dessa molécula? Olha, que inteligente, hein? Então vamos começar.
But. Vamos colocar, tem dupla ligação? Tem. Então, vou colocar em. E tem o O ali, que só tem carbono e hidrogênio. Agora, tem uma coisa. Essa molécula ela é diferente dessa, né? As duas são diferentes. Por quê? Porque nessa daqui, ó, a dupla ligação está no meio da cadeia. Tem 1, 2, 3, 4. Ela está no carbono 2. Essa daqui, ela está entre o carbono 1 e 2. Essa daqui, ela está entre o carbono 2 e 3. Mas a nomenclatura, então, tem que colocar esse ponto. Como que a gente pode fazer? A gente pode colocar a posição em que está essa dupla ligação aí, ó. But 2N. Isso, aí tem uma questão aqui, ó. Já fizeram uma boa pergunta. Deixa eu só colocar aqui para continuar lendo as perguntas, porque tá... Se tivesse entre o carbono 3 e 4, seria but 3N? Vamos olhar, vamos lá fazer. Seria nesse caso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Vamos colocar aqui a pergunta da Isabel. Coloco esses hidrogênios. Colocar os hidrogênios aqui de novo, ó. 1. Ih, meu Deus, travou. Ih, vou para a tela sem ser tela branca, porque a tela branca ela me apaga. Vamos colocar de novo aqui. Desenhar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar a dupla aqui agora, então, como se fosse o carbono 3 e 4. Tá? Vou colocar os hidrogênios aqui. Opa. Vou apagar aquele ali. Você vê que a gente já vai ficando tão acostumado a fazer esses desenhos dessas geometrias que a gente já vai... Né? E aí? O nome ficaria aqui, ó. But 3N. É o seguinte. Foi uma boa pergunta. Por quê? Porque essa molécula... Vamos olhar agora ela aqui, ó. Né? Comparar ela como se fosse com a buteno. Agora, a buteno, o buteno, né? Você pode colocar, também é um fato a se explicar aqui, ó. A gente pode escrever como se fosse assim, ó, buteno, né? Sem colocar o número, porque o número 1 normalmente ele não precisa ser escrito, tá bom? O número 1 ele não precisa ser escrito. Agora, deixa eu colocar uma observação. Vamos desenhar essa molécula aqui nesse programinha de molécula, as duas. Na verdade, eu não vou desenhar as duas, vou desenhar só uma. E a gente vai ver qual é o tchan da coisa, tá? Vou colocar aqui, ó. Então, é 1, 2, 3, 4. 4 ligações, 4 carbonos. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre esse tipo de desenho. E a ligação aqui nesse primeiro carbono aqui. Deixa eu colocar aqui, rodar aqui. Ó, essa molécula aqui seria como se fosse A1 o buteno, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, eles estão ali com os 3 hidrogênios. Se a gente fosse falar de hibridização, daqui a pouco a gente fala. Mas vamos focar aqui, né? Olha se é ou não é a mesma molécula. O que eu vou fazer só? Buteno. But 3N. Teria lógica? Ó. Buteno, só que o que eu estou fazendo é o quê? Só estou olhando a molécula do outro lado, ó. Do outro lado. Tá vendo? Então, quando a gente faz isso daqui, essas moléculas aqui, elas são o quê? Elas são iguais. Elas são iguais. Então, você não coloca but 3N, porque, na verdade, o que na química se fala? Que você tem que começar a numerar, então, nessa direção.
e essa daqui seria assim, ó. Então, ambas você está o quê? No carbono 1, tá? Quando a gente está falando de nomenclatura, você sempre vai tentar colocar os números nos menores substituintes. Não, começa a numerar pelo carbono mais próximo da ligação. Vou te dar um exemplo aqui. Olha lá. Daqui a pouco eu vou colocar umas regrinhas também que já tem todas essas explicaçõezinhas aí, mas são boas essas perguntas. Olha lá. Ó. Então, deixa eu apagar isso aqui que está errado, né? Não precisa, então, você não começa. Agora, olha aqui. Vamos fazer uma molécula aqui. 1, 2, 3. Fazer ela simétrica. Vou colocar aqui, ó. Nessa ligação aqui, tá? Opa. Vamos colocar os hidrogênios aqui. Eu desenhei o hidrogênio mais aqui errado. Deixa eu apagar. Olha lá. Qual seria o nome dessa molécula aqui? Que hidrogênio horrível que eu desenhei ali, Jesus! Qual seria o nome dessa molécula? Da esquerda para a direita. Boa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos numerar aqui. Já vou numerar até com a canetinha colorida. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então seria o quê? Hepta, porque tem 7 carbonos. Tracinho. Aí coloca um tracinho. 2 em hepta 2-eno. Tá? Se a gente for escrever isso direto, ele ia ficar assim, escrito desse jeito aqui. Se a gente fosse escrever o jeito certinho, assim, bonitinho, ia ficar assim, ó. Hept. Ah, nem, vou colocar já. Hept 2-eno. Tá? Não precisa ficar separando o E do O de tudo ali, não. Só pode colocar assim. Ou então, ou também poderia ficar assim, tá? 2. Não, é porque aqui eu escrevi errado, aqui faltou o T, senão ia ficar epeno. É hepteno. Tem que ter o T, sim. Epeno não existe, não. Eu que esqueci. Pode escrever assim também, ó. 2 hepteno. Por quê? O 2 aqui é a única coisa que você pode ficar com dúvida é aonde está essa dupla ligação. Então, esse 2 você já sabe que ele se refere ao E. Eu gosto mais assim, porque assim você já vê direto que esse 2 está se referindo ao E ali. Tudo bem? Então, para começar, tem essa questão de nomenclatura aí. Tá? Prefixo vem um tanto de carbono, infixo do meio an, em, in, né? E o sufixo ali, que no O, nesse caso aqui, é o grupo funcional, né? O hidrocarboneto. Hidrocarboneto, a gente só vai ter carbonos e hidrogênios nesse caso aí. Tá bom? Aí, aqui tem alguns exemplozinhos. Olha aí. Ah, credo. Olha aí. Nomenclatura de alcanos. Qual o nome desse alcano que é aqui, ó? Esse alcano aí, olha que legal, ó. Muitos insetos eles usam feromônios para suas mensagens. Uma determinada espécie de barata secreta essa substância de uma glândula localizada em sua mandíbula para alertar a sua presença e fazer com que as baratas se juntem umas às outras. Esse feromônio é o alcano mostrado abaixo. Olha que simples que a barata consegue fazer, né? Qual o nome? Se a gente olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quanto que fica? 11. Vamos olhar lá. 11, ó. Undo. Undo.
DEC, né? Então, é um decano. Ó, o AN aqui, só tem ligação simples, o O de ser hidrocarboneto e um DEC aqui de ser 11 carbonos. Um decano. Muito feia a barata, né? Ô, bicho feio. Essa daqui tá sem uma pata, ó, coitada. Substituintes. Então, a gente pode ter substituintes na cadeia aí. Olha aí a cadeia quando ela fica ramificada, como que ela vai ficar, né? Então, esses alcanos, os hidrocarbonetos, vamos primeiro falar só de hidrocarboneto. A gente pode ter hidrocarbonetos que eles são ramificados. O que é ramificado, gente? Que ele pode ter uma ligação em carbono do meio ali, né? Do mesmo jeito que a gente tem, então, aqui, ó, uma cadeia carbônica inteira, a gente pode ter um carbono penduradinho ali. Isso é chamado de ramificação, né? É fácil, o próprio nome já diz o que é. Quando a gente for numerar, o que a gente tem que falar? Isso daí é sempre na química orgânica, tá? Sempre a numeração também vai começar pela extremidade mais próxima do substituinte. Igual a gente deu aquele exemplo lá, naquele outro slide, deixa eu voltar, acho que travou. Aquele slide aqui, ó, do heptano, que a gente começou a numerar, colocou no carbono 2, né? A gente não fez isso daqui, ó, né? Não começou a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e chamou ele de hept 7, 5, né? 5, eno. Né? Por quê? Porque 5 é muito maior do que 2. O 2 é muito mais correto. A mesma coisa vai ser com o quê? Com as ramificações. Com as ramificações. Então, quando acontece aqui, ó. Quando acontece aqui, né? Vamos colocar um carbono aqui. Vamos colocar um composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar esse aqui. Colocar um aqui, ó. Um CH3 aqui. E deixar os outros só com hidrogênio. Qual o nome desse composto seria? Primeira coisa, numerar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, a gente já sabe que é o quê? Pente. E aí, agora? Boa, o Lucas já é mais veaco da coisa aí. O radical, isso daqui é chamado radical, ó, né? Radical aqui nesse caso, ele vem antes da nomenclatura dele. Então, aqui vai ficar chamando assim, ó, 2-metil pentano. Por que é AN? O AN aqui, ó. Vamos colocar até de outra cor o AN. O AN é porque não tem, só tem ligação simples. O O é porque é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Hidrogênio e carbono. O pente são os 5 carbonos que estão aqui. 5 carbonos na cadeia principal. E o 2-metil é por causa disso daqui, ó, 2-metil. Normalmente o radical, quando a gente coloca, ele tem essa terminação il aqui, ó, 2-metil. Né? Vamos supor que a gente coloque aqui, ó, outra. Vou colocar aqui. 1, 2, 3. Agora entra uma parte, deixa eu apagar esse daqui. Não, deixa eu deixar tudo aqui. 3, 4, 5. Vou colocar aqui, ó. 1, 2. CH3, CH2. Vou colocar assim, ó. E aí? Pegadinha total esse daqui, hein? Pegadinha totalis.
Não. Não, Lucas. Try again. Tenta de novo, tenta de novo. Esse é meio pegadinha mesmo, já para deixar a gente esperto com um fato aqui. Olha onde está a pegadinha, para eu explicar para vocês. Não é que as ramificações estão juntas. Isso daqui é como se fosse, ó, um ponto aqui. Daqui a pouco eu explico a questão das ramificações. Vamos numerar. Olha que sacanagem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque quando eu falo cadeia principal, é sempre a mais longa. Pode fazer curva? Pode, só não pode fazer ir para um lado para o outro. Tipo assim, ó, você pode vir para cá ou você pode ir para lá. Sempre a maior cadeia. Então, nesse caso aqui, ia ser o quê? Qual ia ser o nome dessa molécula? 3-metil hexano. 3-metil hexano. Sacanagem, né? É cheio dessas coisas. Por mais que a gente estude, por mais que eu tente passar para vocês vários nomes de moléculas, várias regrinhas e tudo mais, sempre, velho, são várias observações que a gente tem que ter. E outra, vocês da farmácia, vocês vão usar muitas moléculas, muitas cadeias muitas moléculas que vocês usam muito nome farmacêutico, usa muito nome chamado nome como se fosse coloquial, não é nome coloquial, estou usando o nome, mas não uso o nome da molécula em si, uso um nome tipo usual, assim, tipo assim, ácido acetil salicílico, entendeu? Ácido acetil salicílico, você não consegue montar a molécula a partir do nome do acetil salicílico. O salicílico vem do salicilato lá, que era lá, que vinha do salgueiro chorão, que vinha do salgueiro, então é salicílico, tem essa questão histórica. A farmácia usa muito isso, então eu não fico batendo muito na tecla. Até quando eu dava química orgânica, eu não batia muito na tecla de ficar decorando as moléculas e como é que dava o nome dela, não. Tá? Vamos que... Deixa eu ver aqui. Ele é metil... Professor, o que acontece com aquele carbono que ficou ali? Esse carbono aqui, ele é o radical. Olha, ele é como a cadeia. Vou circular a cadeia principal aqui, ó. Cadeia principal. E esse daqui é o penduricalho aí, é um radical. Deixa eu fazer outro desenho aqui, esse desenho aqui, ó. Para explicar para vocês um outro ponto aqui. É muito bom esse apagadorzinho que eu consigo apagar um pedaço da molécula, não preciso ficar desenhando ela inteira. Olha lá. Agora é sem pegadinha, só para a gente ver aqui a ramificação. Vou colocar aqui, ó. Olha aí agora. Qual é a cadeia principal? Primeiro ponto, qual é a cadeia principal? A cadeia principal, vamos numerar. Vai ser essa daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Não vai ser fazendo... Não vai ser fazendo... Não vai ser fazendo a curva aqui, porque senão vai ficar 4, 5, 6. Essa daqui é maior, a de cima é maior, 4, 5, 6, 7. Agora, quem é o radical aqui? Quem é o radical? Vamos circular o radicalzinho de amarelo, ó. Toda essa parte aqui, ó, é um radical. Quantos carbonos tem esse radical? 2. Vamos lembrar que é o quê? 1 é MET. 1 carbono é MET. 2 é o quê? 2 carbonos é ET. Não era? MET, ET, prop, but, né? Então, nessa molécula, qual que vai ser o nome? Vai ser 4-etil. Por que etil? Por causa do radical que tem 2 carbonos, MET e ET. 4-etil. Caraca, não consigo enxergar essa canetinha amarela nem ferrando.
heptano. 4-etil-heptano. Entendeu? Aqui não ficam 2 radicais grudados, aqui é um radical só. E os radicais, eles sempre vêm com essa nomenclatura, com esse final aqui, ó, il aqui, ó. 4-etil-heptano. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos supor que fosse mais um carbono aqui, que tivesse mais um carbono aqui, né? Em vez de ser aquele ali que a gente desenhou, fosse esse daqui agora. Como ia ficar? Agora aqui já ia ter dar até dúvida, mas ia ficar a mesma coisa. Como que ia ficar o nome? Ó, 4, vamos colocar até com a corzinha aqui. Não. Met, et, prop, propil. 4-propil, heptano. Agora, olha aqui. Olha a sacanagem. Vamos colocar mais um carbono aqui. Vamos colocar mais um carbono aqui. E agora? Como que ia ficar o nome? Vou apagar aqui. Como que ia ficar o nome? Olha a sacanagem agora. Como é que fica? Quatro pentil, heptano. Ó, olha a numeração. 1, 2. Olha essa de azul que eu estou fazendo agora. 4, 5, 6, 7, 8. Quem é a cadeia principal? A cadeia principal. Só errou. Você só errou por causa do 5. Porque ele está no carbono 4, não no 5. Se você começasse a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aí ficaria no 5. Mas foi ótimo a sacada. A sacada é essa mesmo. Porque agora a cadeia principal passa a ser quem? A cadeia principal passa a ser essa cadeia aqui. E essa partezinha aqui, ó. E essa parte agora começa a ser quem? Essa parte aqui começa a ser o radical. Então é o quê? 4, essa daqui, né? Vai ser o quê? 4 propil o octano. 4 propil octano. Tá vendo como é que muda? Então, sempre a cadeia principal é aquela que vai ser a maior cadeia de átomos. Quando você for colocar numeração, você sempre tem que numerar com a menor quantidade de números que você consegue. Vou mostrar as regrinhas para vocês agora, a gente vai vendo umas aí para botar o nomezinho, tá? Vamos lá, então, porque pelo menos essas regras aqui... Gente, tem infinitas regras. Aí, ó, sempre quando tem aqui, ó, propil, butil, sempre vai ficar esse il no final aqui. Alguns artigos, depois eu coloco para vocês até, às vezes, eles colocam umas abreviações assim, ó, MET, ET, PR, DU. Então, às vezes, você pode ver a molécula desenhada assim, ó, né? 1, 2, 3, 4 com um ME aqui, ó. Mas, o que é esse ME que está desenhado aí? Esse ME aqui é só para indicar que é um radical, é um metil. Tá? Ele fica com essa abreviaturinha aí. Isso daí vocês vão ver. Eu vou procurar algum artigo que tenha essas molequinhas para mostrar para vocês como que fica essas representações aí, qualquer coisa. Cadê o mouse? Sumiu. Deixa eu ver se travou.
Isso. Então aí, ó, sempre a gente coloca a numeração começar pela extremidade mais próxima do substituinte aí, a numeração mais próxima. Então, igual tá dando exemplo aqui, ó, tem que ser a numeraçãozinha de azul. Então, nesse caso aqui, vai ficar 2-metilhexano, 2-metilhexano. Outra aqui, ó, use os números para designar a localização. O nome principal é colocado em último lugar, igual a gente já falou. O grupo substituinte é precedido pelo número que designa a sua localização e é colocado em primeiro lugar, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, seria o quê, ó? 2-metil, porque está no 2, uma metilo aqui, hexano. E nesse daqui, 3-metil, ó, porque ele está no carbono 3, 3, a metilo aqui. Então, 3-metil heptano. Né? Pegadinha da cadeiazinha lá. Os números são separados da palavra por hífen aí. Tudo bem? Mais regrinhas? Tá que trava, hein? Deixa eu ver se destravou. Aí. Olha aqui, ó. Quando a gente tem dois ou mais substituintes, o que acontece? Ó, quando eles são idênticos, eles podem ser usados como bi, tri, etc. Cada substituinte tem seu número e usa vírgula para separar os números aí entre si. Então vamos lá. Dá, por exemplo, para mim o nome dessa molécula que está desenhada aqui, ó. Dessa do meio aqui, ó. Qual seria o nome dela? Qual seria o nome dessa molécula? Mais ou menos. Lucas está quase, quase. Vamos numerar aqui. Faltou só essa questão aqui, ó. Faltou só esse daqui. Aí você vai acertar. Numerando. Então vai ficar 2, 3, 4. Trimetil. Trimetil. Tentando. Tem que colocar esse trimetil. Da onde vem esse tri aqui, ó? Esse tri do trimetil vem de ser um. Vai ficar tri. Isabel, como você sabe por onde começar a numerar? Porque nesse caso aqui você ia numerar de qualquer jeito. Ó. Se você numerasse aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ia ficar também, ó, 2, 3, 4. Tanto a numeraçãozinha vermelhinha, ó, 2 tem uma metila, no 3 tem uma metila. Essa molécula é simétrica. As três são simétricas nesse caso aqui, justamente para não, por enquanto, a gente não cair nessa questão de como é que vai numerar. Olha esse daqui. Como que fica esse primeiro aqui? Se fosse simétrica, a gente vai ver já já. Boa pergunta, boa pergunta. Esse primeiro, como fica o nome? Mas é ótima essa pergunta, tá ótima. O primeiro nome. Vamos botar a corzinha. Vou de azul. E aí? Ó.
Tem que colocar, cada substituinte vai ter o seu endereçozinho lá. Então, é 2244 tetrametil pentano. Pentametil. Aí é a mesma coisa. Dimetil. Só aqui que eu coloquei bi, é di, tá? Bi é feio demais. Olha aí, ó. Quando dois ou mais substituintes, quase respondendo essa pergunta já com o slide, ó, estão presentes, atribua a cada um um número correspondente à sua localização na cadeia mais longa. Então, cada um, claro, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 2, 3 dimetilbutano. Sim, di porque são dois. Di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, aí é de boa. Com radicais, tá? Quando é 2 na cadeia principal é et, prop, but. Não confunda esse ponto aí. Olha aqui, ó. Aquele lá que a gente falou das cadeias, né? Os substituintes devem ser listados em ordem alfabética. Ao decidir a ordem alfabética, desconsidere os prefixos di, que eu estou colocando bi, mas é di, tri, etc. Olha, nesse caso aqui, qual seria o nome dessa molécula aqui, nesse caso aqui? Vamos botar um númerozinho nela, então. Né? Qual é a cadeia maior que a gente pode ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que esse aqui eu fui desenhar, eu desenhei a cadeia principal e usei um exemplo errado. Justamente porque... Não, mas eu errei na... Você errou na nomenclatura do mesmo jeito que eu também errei quando fui montar o exemplo, Lucas. Que eu montei o exemplo para ser o quê? 2, 5, né? Como se fosse assim, ó. Vamos colocar assim, 6, 7, 8. Vou colocar aqui, ó. Vou criar uma molécula, essa molécula da maneira mais bonitinha da gente colocar essa numeração aí. Para ficar mais certinho, ó. Um ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, aqui, vou colocar um CH3. Aqui eu vou colocar um CH2, CH3. Que eu vou colocar aqui, ó, coloco os hidrogênios. Aí. Pronto. Qual seria o nome agora? Agora sim, dá para numerar bonitinho. Cadeia principal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí? Ó, ia ficar aqui, ó. 5 etil, 2 metil, octano. Porque aqui, ó, o E nesse caso aqui, o E, ele vem antes do M. Então, você vai colocar... Então, é isso que eu estou explicando aqui, ó. O 5 está vindo primeiro, justamente porque o E do etil, ele tem um nome, o E do etil é antes do M. É como se fosse a ordem alfabética mesmo.
etil antes do metil. Então, fica 5 etil, você coloca a posição que ele está na posição 5. 5 etil, 2 metil, igual está escrito ali, ó. Ao decidir a ordem alfabética, desconsidere, ó, os substituintes devem ser listados. Seria incorreto. Seria incorreto. Porque os substituintes, eles devem ser listados em ordem alfabética. Tá vendo? Isso daqui é o tipo de coisa que é uma regra que, cara, eu dou na aula, juro para vocês, mas raramente vocês vão usar. Raramente vocês vão usar. Tá? Mas é bom saber, pelo menos saber. Porque são algumas curiosidades que você pode se deparar na sua vida aí. Mas é bem raro. Tá? Então, tem que estar lá. E outra, você não, quando vai colocar a ordem alfabética, você não usa esses prefixos aqui. Cadê a corzinha do giz? Você não usa esse, por exemplo, se tiver dimetil, qual que vai ser a letra que você vai considerar? O M. Por que não... Como é que é? Ah, vamos voltar lá. Deixa eu desenhar de novo. Essa tela branca é ruim que ela me zera aqui. Vou explicar a sua pergunta, vou responder a sua pergunta, Isabel, mas só explicar uma coisa antes. Quando a gente está desenhando moléculas orgânicas, uma maneira da gente desenhar é aquela uma que eu tinha desenhado ali, tá? Outra maneira que a gente pode desenhar é desse jeitinho aqui, para sermos mais práticos. Alguém tem dúvidas ou não sabe como é que desenha desse jeito aqui? Deixa eu apagar para desenhar ela mais bonitinha. Por quê? Porque assim, ó, é uma maneira mais rápida da gente desenhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha aí, aquele mesmo carbono lá. Aí tinha um que estava no carbono, uma metila estava no carbono 2, né? E tinha uma etila no carbono 5. Era 5? 1, 2, 3, 4, 5. Ou posso fazer assim também, ó. Colocar assim, ó. Porque aí já fica explicado os radicais bonitinhos. Tá? O que é essa representação aqui? Ela é feita para você conseguir desenhar de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque você não precisa desenhar os hidrogênios, eles ficam já subentendidos que todos os carbonos estão com todos os hidrogênios que eles precisam. Então, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, esse carbono aqui, ó, esse carbono que está aqui, né? Ele já tem 3 ligações que estão aparecendo. Ele tem um hidrogênio que não está aparecendo aí, mas você não precisa desenhar. Esse daqui tem 2, então ele tem 2 hidrogênios aqui, né? Esse aqui tem 2 hidrogênios. Porque fica mais rápido de você conseguir desenhar a molécula ali, né? Então, nesse caso, o que a pergunta que a Isabel tinha feito mesmo? Por que não pode começar? Deixa eu ver como é que era a pergunta. Por que não pode começar a numerar da ramificação para cima, o 5 ficando 3? Como se fosse numerar aqui, ó. Deixa eu tentar. Deixa eu apagar esses hidrogênios aqui para a gente não confundir. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui é um ponto, ó, porque, primeiro, essa cadeia aqui, ela é menor do que se a gente numerasse essa principal aqui, ó. Vou numerar de azulzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a de 7 perde. Por isso que não daria para colocar. Só por causa dessa questão aí. A vermelhinha aqui ia ficar com menos carbono. Boa. Outra também, ó.
Uma outra maneira que a gente poderia numerar aqui também não seria certo. Seria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar, se a gente fosse colocar o nomezinho verde, ó, ia ficar o quê? 4 etil, 7 metil, octano. Enquanto a numeraçãozinha azulzinha aqui, ó, ia ficar como? 5 etil, 2 metil, octano. Então, olha aqui, ó, o 5 e o 2 são números menores do que o 4 e o 7. Então, você vai dar preferência para qual? Essa daqui, essa daqui. Opa! É que está correto. Apagou o meu negócio, porque estava com o quadrinho branco. Então, você sempre vai dar preferência para a menor numeração que você conseguir fazer ali. Tudo bem? Mais uma aí, ó. Quando duas cadeias de mesmo comprimento competem para a seleção da cadeia principal, escolha a que tiver maior número de substituintes. Então, olha aí, ó. Qual é a que você pode considerar? Qual seria o nome desse daqui, ó? Duas opções, ó. Você pode considerar a cadeia principal essa aqui que eu vou circular de azul, ó. Né? E toda essa parte, essa parte e a metila seriam substituintes, ia ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadeia principal é essa, dois substituintes diferentes. E aqui, ó, você também pode considerar essa cadeia principal aqui, ó, a vermelhinha que eu vou fazer aqui, ó. Né? A azulzinha teria o quê? Dois substituintes. Enquanto a vermelhinha aqui, ó, a gente tem 1, 2, 3, 4. 4 substituintes. Ou seja, quem é a cadeia principal? A cadeia principal é a que tiver maior número de substituintes, então a cadeia principal vai ser a cadeinha. Numerar pela ramificação? Não. Como assim? Não, a ramificação nunca é numerada. Você só numera a cadeia principal. Qual seria o nome desse composto aqui? Tenta aí colocar o nome desse composto. Esse aí é mais dificilzinho, mas é fácil também. Qual seria o nome dele? Até vamos colocar ele aqui. Tava a cola ali embaixo ali aparecendo. Qual seria o nome desse composto? Não, Prinda. 4-etil. Não. Vamos lá. Ó. 2. Olha aí. Deixa eu até tirar esse zoom aqui. 2, 2, 5. Eu apertei o botão e apareceu a resposta. 2, 2, 5. Trimetil. Por quê? Vamos começar a numerar. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu apagar esse. Então vai ficar aqui, ó. 2, 2, 5, porque tem uma metila aqui, uma metila aqui e uma metila aqui. 2, 2, 5. Trimetil, porque são 3. 1, 2, 3. Trimetil. Tá? 4. Ó o propano aqui, ó. Mete.
Et, prop. Met, et, prop. 4 propano. Porque ele está no carbono 4. 1, 2, 3, 4. 4 propil. Propil, na verdade, porque é radical. 4 propil. E heptano, né? Heptano porque são 7 carbonos ali. Tá? Olha aqui, o M da metila vem antes do P da propila, antes do P do propil. Por isso que o trimetil, olha lá, não levamos em consideração o T do tri. Então é 2, 2, 5 trimetil, 4 propil heptano. Olha essa outra aí para vocês colocarem o nome. Quando a ramificação acontece, primeiro a uma distância igual do final de qualquer dos lados da cadeia mais longa, escolha o nome que dá menor número no primeiro ponto de diferença. Qual é o nome dessa molécula aqui? Dá o nome para mim aí. E aí, alguém tentou? Alguém conseguiu? Dois, quatro, cinco, trimetilhexano. Vamos olhar, Elis Roberta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, o que a Elis Roberta colocou foi 2, 3, 5. Trimetil. Trimetil hexano. Hexano, acabou ali o espacinhozinho no giz. Ó, você colocou 2, 4, 5. É 2, 3, 5. 2, 3, 5. Eu não sei se você começou a contar daqui, né? Deixa eu ver. Porque o outro lado para contar seria esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Seria 2, 4, 5, trimetil, trimetil, hexano. Agora, por que não é esse 2, 4, 5? Olha aqui, ó. Quando tiver os dois, a primeira ramificação a uma distância aqui, ambos estão no 2, né? Tanto esse quanto esse, ó. Se eu começar a contar daqui, fica no 2. Se eu começar a contar daqui, fica no 2, a primeira metila. Só que nessa daqui eu consigo uma metila no 2, 3, 5. E nessa daqui no 2, 4, 5. Então essa daqui, ela ganha porque ela tem uma numeração menor. Então, ó, você tem que escolher o nome que dá o menor número no primeiro ponto de diferença. Várias regrinhas, regrinhas. Bora mais uma regrinhas, mais uma regrinha. Já tá acabando, hein? Acabou. Opa! Ô, louco, gente, cadê? Vixe, Maria. Aqui. Fechou tudo. Vamos lá.
A gente estava aqui, pronto. Olha aqui. Grupo de 3 carbonos, a gente pode ter algumas variações aí, ó, né? Substituinte a partir de 3 carbonos, como, por exemplo, no propano, você pode ter o propila normal, você pode ter esse isopropila aqui, ó, ou chamado 1-metila, na ramificação. Olha como é que ele fica na ramificação, ó. Aqui é a sua cadeia principal, e olha a ramificação aqui, ó, a propila, né? 1, 2, 3, só que você pode chamar ele de isopropila, né? Isopropila. Olha lá, se a gente contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então é 4 isopropil heptano. Heptano, porque são 7 carbonos aí, né? Ou você pode colocar um hífenzinho e colocar heptano assim também, tá? Colocar o hífenzinho e colocar heptano, não tem problema. Não tem problema nessa questão aí. Ou então pode colocar essa numeração aqui que eu acho um pouco mais chata, né? 1-metil-etil, porque se você contar aqui, ó, você contaria assim, ó, 1, 2, e aí ficaria 1-metil, uma ramificação da ramificação. 1-metil-etil. Vamos colocar as corzinhas aqui, as cores nas coisinhas bonitinhas. Só para vocês entenderem. Ó, 1-metil, vamos colocar o etil de roxo. Espera só passar. Vamos lá. Aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó, o etil de roxinho aqui numerado. O metil, esse azulzinho claro aqui, ó. O metil aqui. Vou até colocar com 1, que é a numeração que ele tá. E o heptano ali, da cor vermelha. Tá? Não costumo usar muito, costuma-se usar isopropil, porque não 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tanto faz, vai ficar da mesma coisa o nome. Porque de qualquer jeito, ó, 1, 2... Vamos numerar aqui, deixa eu apagar tudo. Essa questão de numeração, quando fica assim, Isabel, ambos vão ficar no 4. É aquela mesma dúvida que você teve quando a gente desenhou a molécula rodando. Você pode contar 7, 6, 5, 4, ou pode contar 1, 2, 3, 4, vai ficar do mesmo jeito, é a mesma posição que ele vai estar ali. Então, nesse caso, não tem problema. Já está acabando, só essa partezinha aqui, a gente já termina essa parte aí. Olha o butano, se for retinho, fica butila. Todos, quando for retinho, fica o próprio nome mesmo, propil, butil, se ele for retinho. Agora aqui, ó, o butil já tem o quê? Já tem algumas variações a mais aí, ó, né? Com 4 carbonos. Ele pode ter essa primeira substituição aqui, né? A substituição nesse primeiro carbono, que está ligado na cadeia carbônica, olha lá, né? Ele vai ficar 1-metilpropil, ou chamado sec-butil, ou ele pode ficar nesse daqui, ó, ligado desse jeito aqui, tá? Se ficar ligado desse jeito, 2-metilpropil, ou isobutil, porque o iso vai ficar... Iso é quando vem assim, ó, gente, iso, acostumem com isso, é quando vem uma cadeia e ela termina com 2 extremidades aí nesse ponto aí. Aí isso daí vai ser chamado de iso, tudo bem? Vem um radical ligado aqui e um carbono que está com 2 extremidades ali, vai ser chamado iso. Então, nesse caso aqui, a mesma coisa, ó. Se a gente imaginar esse desenho aqui, como é que a gente poderia imaginar isso daí? Ó, vou desenhar ele para cima aqui, tá? Tá ligado um carbono aqui, um CH2 aqui, tá ligado um CH aqui, e ele tá aqui, ó, CH3, CH3. Tem essa ramificação no final, pode saber que é o chamado iso aí. Tudo bem? E esse daqui seria o terc-butila, porque o terc-butila vem de um carbono aqui, ó. Na verdade, é um carbono terciário, mas vai ficar aqui, ó, como se fosse um carbono com 3 outros ligados nele aí. Terc-butila.
tá? Então, esse é um pouquinho mais chato. Olha nesse caso aqui para você ver, né? Aqui ainda é mais ramificação ainda, né? Ó, 2,2-dimetilpropano, 2,2-dimetil-metet-prop, ou então você pode chamar aí, ó, né, de neopentila. Isso daqui raramente vocês vão ver. Neopentila, tá? Mas pode chamar aí, ó, 2,2-dimetilpropil, se fosse o caso de uma ramificação com 5 carbonos, né? Sei lá, você tem um composto aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu desenhar aqui, vamos desenhar um. Vamos desenhar esses caras aí. Primeiro, uma cadeia aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Aí você tem aqui agora, ó. 1, CH3 aqui, CH3 aqui, CH aqui. Vamos colocar os hidrogênios aqui. Vou colocar bonitinho para a gente não confundir, tá? Depois eu vou fazendo só apagando. Qual o nome dessa ramificação aí? Qual o nome, gente? Lembra? Tem um carbono ligado em outros dois aqui no final da ramificação, ó. É o quê? Tem esse carbono ligado no final dos outros dois. É iso. Iso, met, et, prop. Isopropil. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Boa, Lucas, é isso aí. Um, dois, três, três. Isopropil, hectano. Pode até colocar assim já mesmo. 3, isopropil hectano. Vamos mudar esse substituinte aí. Colocar assim, ó. Vamos colocar os da butila lá, os que são 4. Já ficaria assim, ó. Primeira opção. Essa daqui. Como ficaria esse? Tá no segundo, tá no carbono aqui, ó. Já lembra que vai ficar. Pode colocar. Pode chamar 1-metil propil. Então ia ficar 3, 1-metilpropil heptano. Um metilpropil aqui, ó. Um metil, uma metilo aqui. Ou você pode chamar ele daquele lá, né? Que é o sec butil. 3 sec butil heptano. Beleza? Esse daqui. E o último aqui seria a variação do butano, né? Seria o quê? Seria ele estar aqui, ó. T. Opa. Um CH2 aqui. Um CH aqui. Esse daqui já seria como? Ó, tem esse finalzinho aqui, é ISO. Então seria o quê? 3 ISO butil heptano.
3 isobutilheptano. E mais um, do butano. Olha o butano, como é que é chato, hein? Seria mais um jeito aqui do butano, ó. Seria colocar como? Todo mundo pendurado nesse primeiro carbono aqui, ó. Um CH3 aqui, um CH3 aqui, um CH3 aqui. Aí esse daqui já é como? Esse daqui já é o TERC. Então vai ficar 3 TERC butil. Três TERC butil heptano. Tá? Gente, esses nomes, assim... Até que esse SEC, TERC e ISO é fácil. O ISO é o mais fácil. O ISO, sempre quando terminar fazendo um Vzinho a molécula, é ISO, tá? A maioria das vezes, sempre é uma coisa que é muito errada, assim. Sempre vão achar um erro quando você disser sempre, então toma cuidado. A maioria das vezes, quando terminar com essa ramificaçãozinha dobrada, assim, ó, né? Colocada desse jeito, assim, veio um carbono e acabou aqui um CH3 de um lado e um CH3 do outro aqui, tá? Isso daqui é ISO. Esse TERC aqui já é diferente, porque esse carbono está ligado nos 3 ali. E aí, o neopentila já seria com 4 ainda, né? Seria mais um carbono ainda aqui, ó. Nem vamos entrar no trabalheira de fazer isso daí, tá? Puxe, travou. Deixa eu só destravar aqui. Aí. Então, só para terminar a aula de hoje, além dessa parte de nomenclatura aí, de hidrocarbonetos, espero destravar de novo, que travou mais uma vez. Além dessa parte de hidrocarbonetos aqui, ó, tem só essa classificação dos carbonos aqui, e a gente termina a aula por hoje, que aí na aula que vem a gente começa a falar dos alcenos e tudo mais. Gente, classificação dos carbonos com relação às cadeias é importante para vocês. Quando vocês forem também ver química orgânica lá, que forem falar de reações, porque quando o carbono ele se torna um ânion ou um cátion, ele precisa estabilizar essas cargas que ele fica, e quanto mais vizinhança ele tiver, melhor vai ser para ele conseguir estabilizar essas cargas, tá? Então tem essa nomenclatura de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, que é muito simples, é tipo assim, vocês vão só de olhar essa imagem aqui, ela já é altamente autoexplicável. Então, o que é um carbono, por exemplo, primário? Aqui, ó. Um carbono primário, ele é um carbono que só faz ligação com outro carbono. Só tem ligação com outro carboninho ali. Nesse caso aqui. Deixa eu dar até um zoom para ficar bem bonitinha essa imagem aqui, né? Então, ó, o primário só tem ligação com um carbono. O secundário, ele tem ligação com outros 2 carbonos. Terciário tem ligações com 3 carbonos. E quaternário tem ligação com 4 carbonos, tá? Vocês vão ver, quando vocês forem fazer reações, que carbonos quaternários, por exemplo, eles conseguem segurar melhor uma carga positiva. Por quê? Porque eles têm outros carbonos, é como se o carbono fosse um bando de amigos, assim, né? Eles têm outros carbonos que ele pode compartilhar essa carga positiva que ele ficou. Então, um carbocátion quaternário, ele vai preferir ser formado quando for acontecer uma reação em que há a formação de um carbocátion, por exemplo. Ele prefere ser formado nesse carbono quaternário do que num carbono primário. No carbono primário, ele só vai ter um vizinho ali para compartilhar essa carga positiva que ele vai ficar, por exemplo. Essa deficiência dele não vai ser suprida por tantos vizinhos, vai ser suprida só por um. Enquanto no carbono quaternário vai haver essa maior estabilidade aí dessa molécula. Tudo bem? Então, a aula de hoje que eu queria passar mesmo era essa parte aí de regrazinha, de nomenclatura. Vou colocar lá no Moodle para vocês essa parte também da aula, esses slides. Tem muito mais slides, tá?
mas que a gente viu aí são essas regras, igual eu falei, essas regras são muitas regras que vocês sempre vão ver com relação à nomenclatura, e na farmácia, normalmente, a gente usa a parte vocês usam muito nomes usuais dos medicamentos, das moléculas, então é muito difícil, assim, quando tornam moléculas muito grandes, moléculas de fármacos muito grandes, você usar essa nomenclatura que é segundo a IUPAC, né, que é a União Internacional aí que define os nomes e as grandezas que são usadas na química. Mas é legal, pelo menos, para vocês terem uma ideia de como que fica mais ou menos, saber o que é uma ramificação, o que não é, quem que é a cadeia principal. Isso é importante para vocês, tá? Na aula que vem, a gente fala um pouco, então, de alcenos e alcinos, que são a galera que tem duplas e simples ligações, e alguns efeitos dele, principalmente nos anéis aromáticos, né? O que acontece no anel aromático, que não é nem um alcano, vocês vão ver que não tem nem ligação simples, nem ligação dupla, e qual o efeito disso na molécula em si, tá? Porque dá uma grande diferença na geometria da molécula, e a gente vai tentar entender o porquê disso, então, na próxima aula aí. Tudo bem? Deu para entender a aula de hoje tranquilamente? Então, não coma hambúrguer antes de vir para a aula, como vocês viram na notícia do dia. Você pode ter 10%. Obrigado, Deus. Salve. Eu mostro salve. Hoje eu estava salve. Vocês podem ter 10% da sua concentração aí comprometida, né? E isso daí, igual a gente viu no estudo, na notícia do dia. No momento que você come a refeição, você já começa ali a perder um pouco da sua capacidade de concentração. Então, Lucas, você estava 30% abaixo. Você não viu a notícia do dia, né? Mas fizeram um estudo que comer comidas ricas em gorduras saturadas, você perde até 10% da sua capacidade de concentração. Mas os testes que eles fizeram foi assim, as mulheres fizeram um teste, aí depois elas comeram uma refeição rica em gordura saturada, na verdade, ele mimetizava, ele como se fosse, fazia uma refeição do McDonald's, fazia uma refeição como se fosse a do McDonald's, e aí fazia um teste de novo, 3 horas depois de começar a refeição, e elas tinham, em média, 10% da sua concentração reduzida. Justamente falando que a galera, quando a gente fica em casa aí, por causa dessa quarentena, a gente tende a comer comida mais gordurosa, mas que isso daí você tem que tomar cuidado, e eles compararam isso, comparando assim, não gordurosa com comida super saudável, eles compararam gorduras saturadas com gorduras insaturadas. Se fosse comida com saudável, ia aumentar ainda mais isso daí. Só para distrair mesmo que eu dei essa notícia, acaba que é uma notícia ruim, né? Que aí agora a gente vai comer hambúrguer pensando, ai meu Deus, minha concentração. Mas dependendo do hambúrguer, vale a pena. Então é isso, galera. Boa noite para vocês. Muito obrigado por assistir a aula. Diga, Lucas. Como é que vai ficar? Não sei se eu já tinha falado, mas eu não prestei atenção, não sei, em alguma aula. Como é que vai ficar dividida as notas desse semestre agora? Tipo, vai ser atividade? Vai ficar igual ficou no primeiro, por enquanto. Eu tenho que, inclusive, passar uma lista de exercícios sobre bioacústica, que eu não passei nada. Na semana passada vocês até me pediram, mas eu não passei ainda. Vou fazer uma lista de bioacústica e vou começar a fazer uma lista de química orgânica. Fazendo as listas, eu vou lançando os pontos igual no semestre passado. No problem. Também para bioestatística, né? Ou bioestatística, uma ideia. Biofísica, né? Mesma coisa. Isso. Mesma coisa. Tá, tranquilo. Obrigado. Valeu. Beleza. Pode deixar, Isabel. Pode deixar, eu vou dar assim exemplo. Eu acho que na aula que vem a gente pode ser, na aula de biofísica, a gente fica só resolvendo questões de bioacústica, porque a gente falou muita coisa de bioacústica, é um conteúdo que, querendo ou não, é meio abstrato, meio totalmente abstrato. E aí, na aula que vem, a gente fica fazendo os exercícios juntos durante a aula, eu faço um com vocês e deixo depois uma listinha para vocês continuarem fazendo sem problema nenhum. É pesado mesmo. Você não achou, não, é mesmo. Biofísica é pesado. Física, falou física, é mais pesado, porque física é muito abstrato. Física é tipo física, né? Química eu acho que não é. Química eu acho que é, mas não, química
Química eu consigo imaginar. Agora, física, para mim, é número, é conta. É tipo, ai, caralho. Tudo bem? Então é isso, galera. Eu vou parar de gravar aqui só para a gente não ficar gastando tempo de vídeo. Muito obrigado para quem assistiu. Quem não assistiu, peça para quem faltou aí a aula assistir. Dá o like lá no YouTube para engajar, para monetizar, ficar rico, a gente ficar rico, fazer propaganda. Ganhar patrocínio de caneta colorida.